Tramita aqui na Câmara dos Deputados um projeto de decreto legislativo que tem como objetivo sustar uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que criou o protocolo de investigação e perícias nos crimes de feminicídio. O decreto legislativo é um instrumento utilizado pelo Congresso Nacional, previsto na nossa Constituição, para sustar atos do Executivo quando esses atos forem ilegais, inconstitucionais ou exorbitem, excedam, ultrapassem o poder do Executivo de legislar. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, que é uma das autoras, juntamente com um grupo de 14 deputados aqui da Câmara, desse projeto. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço ao convite, estamos aqui, para discutir esse assunto que é tão importante, ainda mais quando a gente tem tramitado na Câmara processos legislativos importantes para garantir uma efetividade maior ao combate à violência contra a mulher. Então, nesse contexto, a gente tem que discutir esse PDL. Deputada, a senhora poderia nos explicar inicialmente qual o problema ou quais os problemas que essa portaria apresenta e quais as razões que levaram esse grupo de deputadas a propor que ela seja sustada? A portaria, ela, na verdade, pede o sigilo do protocolo, de um protocolo nacional criado, de procedimentos de investigação e também de toda atividade que envolve esse contexto de investigação de crimes que foram cometidos contra a mulher, mas nesse escopo pelo fato de ela ser mulher, que a gente considera como feminicídio ou femicídio. Então, existem, o Ministério da Justiça estabeleceu essa portaria, baixou essa portaria, e, na verdade, é uma crítica constante que a gente faz ao governo, essa falta de diálogo que existe com o Parlamento brasileiro. Nós temos a Secretaria da Mulher, nós temos a Procuradoria da Mulher, e nós temos não só interesse, temos a bancada feminina, que tem uma atuação muito forte e que tem muito envolvimento com essa temática. Então, o governo poderia ter consultado a bancada feminina sobre a necessidade ou não de estabelecer essa portaria 340, e isso não foi feito, nós todas, na verdade, fomos pegas de surpresa, e com essa portaria que impõe o sigilo, e a gente não sabe direito que protocolo é esse. Na verdade, não tem há um desconhecimento sobre esse protocolo nacional. Não somos contra que haja um protocolo unificado, porque a gente não pode ter procedimentos diferenciados dentro do cenário nacional, Dentro de um único país, a gente ter procedimentos diferenciados. Agora, existem já legislações sobre isso. O Brasil, na verdade, acompanhou uma convenção que foi feita de um modelo de protocolo latino-americano, foi feito em Belém do Pará, na verdade, mas com vários países envolvidos, com várias instituições, organizações que tratam desse tema, e foi estabelecido já um protocolo. Então, já existe informação sobre isso, sobre um protocolo criado não só no processo de investigação, mas de todo o sistema que envolve a apuração desse crime, tanto no investigativo, e esse protocolo foi feito a muitas mãos, com o envolvimento de várias organizações e instituições que tratam dessa temática com muita seriedade, que estudam. É um protocolo não só teórico, mas prático, e aí nos surpreendeu. Que protocolo é esse que está sendo criado aqui no Brasil, um protocolo nacional, sem o nosso conhecimento? Então, na verdade, houve a iniciativa da bancada feminina de fazer o PDL, para sustar essa portaria, e o governo chamou a bancada feminina para conversar e suspendeu os efeitos da portaria. Deputada, parece que um dos principais problemas é o ponto do decreto que dá acesso aos protocolos de investigação somente aos policiais e aos órgãos de perícia que estão trabalhando no caso. Em tempos em que cada vez mais se cobra a transparência dos órgãos públicos, dos agentes públicos,
essa medida não vai na contramão exatamente disso, da transparência, da abertura dos casos? Exatamente, a transparência ela garante até o acompanhamento de organismos, de instituições e da própria família, de interessados, dos envolvidos as vítimas dessa violência, seja direta ou indireta, né? Então, a transparência ela é necessária em qualquer instância do poder público. Então, ter esse sigilo e garantir esse conhecimento somente aos policiais civis e alguns funcionários e funcionárias não permitir com que, se a gente perceber que a investigação não está acontecendo, que está sendo a morosidade e de que a mulher esse crime não está sendo cuidado com a devida atenção, impede nas delegacias quando as mulheres são atendidas, né? Então, exatamente, na verdade, a mulher sofreu isso historicamente e as legislações que vêm sendo, né, criadas no intuito de garantir maior celeridade, mas maior efetividade desses procedimentos investigatórios, porque a gente precisa ter a punição. É a falta de punição que aumenta a possibilidade de crimes, né? Aumenta esse tipo de crime tem que ser punido e a gente precisa ver a efetividade. Como é que vai se ter efetividade se a gente não vai poder acompanhar? Se a bancada feminina, as instituições interessadas, organismos interessados não puderem ter acesso a acompanhar de perto, né, a efetividade do que está sendo feito na busca de solução desse crime. Então, é complicado, a gente lida com todo momento infelizmente, é uma crítica que eu faço muito pontual ao governo. O governo ele precisa ser mais transparente, mas também garantir, parece que tem uma certa ojeriza do governo a participação popular. Eu acho que quanto mais a gente tiver mecanismos de incluir a participação da sociedade, de garantir transparência, mais segurança a gente dá às pessoas de que a coisa está sendo feita da forma correta e para alcançar o seu objetivo. O que todos nós queremos não é punir somente o criminoso, mas é também evitar, a prevenção, prevenir, fazer com que esses crimes não aconteçam. Então, nós temos que trabalhar no sentido da prevenção, mas se ele aconteceu, a gente precisa ter o acompanhamento para ver se ele vai ser elucidado, porque, como eu disse antes, é essa falta de elucidação que faz com que a gente tenha o encorajamento das pessoas para cometerem crimes como esse. A senhora citou no início, né, o Brasil já aderiu a alguns protocolos internacionais que tratam desse assunto. Como é que funciona nesses protocolos? Existe esse sigilo ou não? Não existe, até porque dá garantia, inclusive, às pessoas do círculo familiar da vítima, a gente diz que são as vítimas indiretas, que eles tenham acesso a todos os procedimentos, porque eles podem, inclusive, ajudar. Não é para ter acesso só para ter a informação. Claro que é direito de todo cidadão, ainda mais quando tem um membro da sua família que foi vítima de uma violência brutal como essa que levou à morte. Mas é importante também porque eles podem ajudar na elucidação dos fatos. Então, os protocolos, eles garantem a participação de todos os envolvidos da família, de vizinhos, de pessoas que podem contribuir. Então, não existe o sigilo. Nesse caso, a nosso ver, ele pode prejudicar e fazer com que crimes como esse fiquem impunes. E esse é o nosso grande receio, que aumente a impunidade e a impunidade aumenta também o número de crimes contra as mulheres pela questão de gênero, que já é alarmante e inconcebível, e a gente não pode tolerar esse tipo de coisa ainda no século XXI que a gente tem hoje. Então, não é só a mulher que sofre com um crime como esse, é toda a sociedade, porque isso diz muito da civilidade desse país, né? Quanto maior o número de crimes contra a mulher, eu acho que é menor o grau de civilidade desse país. Então, o que a gente quer é evitar com que esses crimes eles se tornem comum ou fique na paisagem ou as pessoas se acostumem a ele. Então, existem já protocolos internacionais e a gente signatário desses protocolos, já aderiu a esses protocolos e a gente já tem legislação sobre isso, por isso que acho que a portaria ela não tem
sentido, ela não tem por que existir, porque a gente já existe. Mas se, como houve o PDL, né, que é a proposta de PDL, desse decreto legislativo para sustar o efeito da portaria, o governo chamou a bancada feminina e se comprometeu de que suspender os efeitos da portaria, então estão suspensos, mas enquanto a esse diálogo se comprometeu de chamar a bancada feminina para construir esse protocolo nacional junto. Deputada, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, estamos prontos aqui sempre para contribuir. Obrigado. Eu conversei com a deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, sobre o projeto de decreto legislativo que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados para sustar uma portaria do Ministério da Justiça que criou o protocolo de investigação e perícias nos crimes de feminicídio. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.